vergonha, aí acelera. Amém? Bom, estamos no quarto dia, né, da nossa série sobre as curvas da vida. O pastor Renato, né, ministrou já o 70% dessa série, né? Pastor, quer continuar? Vem aqui. Vai ministrar hoje à noite. Amém. Aí, quando surgem as curvas na estrada da vida, esse é o título, né, dessa série. Eu acho que, como nós já vimos, a nossa vida é uma viagem, não é verdade? Nós estamos indo rumo a algo, e o nosso destino final é o céu, amém? De quantos o destino final é o céu? Amém? Mas antes de chegar ao céu, nós temos algumas paradas na vida, né? Nós temos alguns lugares, algumas situações, algumas circunstâncias que nós precisamos chegar. E muitas vezes, durante essa viagem da vida, vivemos coisas que não nos agradam. Vivemos coisas que nos deixam abalados, assustados, apavorados. E essa imagem é muito linda, eu acho. Lá embaixo, você vê uma praia. Aqui é meio escuro, mas dá para ver, né? Um mar, uma baixada legal. Mas antes de chegar a esse lugar de descanso, antes de chegar a esse lugar lindo, há uma estrada a ser percorrida, há um caminho a ser trilhado. E muitas vezes esse caminho, ele nos leva a viver momentos perigosos. Como já falamos, a maioria dos acidentes não acontece nas retas, acontece nas curvas. As curvas são a parte chata da viagem. A curva é aquela parte onde as coisas caem no carro, onde as crianças vomitam, onde a mulher te xinga, não é? Vai mais devagar, decelera, cuidado. Nunca fala isso na reta, mas quando faz uma curva, como você está dirigindo? É só na curva que você leva xingo. E aí, as curvas ninguém gosta, mas querendo ou não, elas fazem parte da nossa viagem. O salmista Davi, o rei Davi, ele teve uma trajetória extraordinária. Quando você olha para a vida do Davi, você vê um homem bem-sucedido. Você vê um homem que Deus olhou para ele um dia e falou: achei Davi. Deus estava procurando alguém e ele achou Davi. O homem que ele mesmo disse: esse daqui é segundo o meu coração. Ele venceu várias batalhas. Quando ainda criança, a Bíblia nos conta que ele lutava contra leões, contra ursos, com as mãos nuas. E ele conseguia ganhar essas batalhas. A unção de Deus era tamanha sobre a vida desse menino, adolescente, jovem e adulto depois, que a Bíblia diz que um dia um povo inteiro, uma nação inteira, estava amedrontada, estava apavorada diante de uma ameaça de um homem sim grande, um homem que era um gigante, mas era um homem, e do outro lado havia um exército, ou seja, não se comparava. Mas, diante dessas ameaças, todo Israel, o povo de Deus, estava paralisado, amedrontado. E aí Davi chegou com uma unção espetacular, com uma coragem sobrenatural. Ele derrubou esse homem, derrubou Golias. E não só depois disso, ele se tornou o comandante do exército do rei. Ainda jovem, seria uma experiência de guerra, ele saía para guerrear, e na volta, quando ele voltava para a cidade, a Bíblia diz que ele teve tanto sucesso nas batalhas deles, que as mulheres do reinado até tinham criado uma música: Davi matou milhares de pessoas. Sabe, Saul era um rei, Saul era o que estava na frente, mas o povo já não conseguia mais olhar para Saul, os olhos do povo estavam sobre Davi. Tamanho era o poder, a força, a ousadia, a coragem, a vida atrativa desse rapazinho, desse rapaz, desse homem, seja lá. Mas um dia, Davi, como todos nós, começou a passar por alguns momentos difíceis. Aliás, eu acredito que
A vida toda ele enfrentou igual nós enfrentamos. Mas a Bíblia começa a nos contar de algo. Um dia Davi teve que passar no caminho da vida dele por algumas curvas, e muitas delas perigosas. Uma das curvas talvez mais perigosas de Davi foi quando o próprio rei de Israel queria matá-lo. O rei Saul começou a ficar com ciúme, começou a ficar com inveja, começou a ficar com raiva, com ódio de Davi. E a partir desse dia começaram na vida de Davi uma série de curvas muito perigosas no caminho dele. Uma delas o levou num lugar chamado Adulão, uma caverna, um lugar escondido, ermo, afastado, no qual Davi teve que ser moldado, no qual Davi teve que aprender algumas coisas. Ele foi para lá escapando, ele foi para lá triste, apavorado, e neste lugar a Bíblia diz que se juntaram a ele muita gente. A família dele, o pai, os irmãos chegaram perto dele, começaram a morar nesse lugar. 400 homens endividados, amargurados, cheios de problemas, chegaram também em Davi. O nome deste lugar chamava Adulão. E nesse lugar, lugar de curvas, lugar de medo, lugar de espanto, Davi começou a buscar o Senhor, talvez de uma forma diferente de todas as outras. Ele começou a escrever salmos, nos quais o coração dele se abria e nos ensinava algumas lições muito bonitas. Salmo 107, abre aí, Salmo 107. O versículo 1 diz assim: num desses momentos de pavor, num desses momentos de crise, num desses momentos de terror, numa dessas curvas que Davi enfrentava na vida, ele escreveu assim: deem graças ao Senhor. Por quê? Porque Ele é bom e o seu amor dura para sempre. E aí parece engraçado, como assim? Davi nas curvas não são essas palavras para usar. Davi nas curvas não são essas palavras para proferir. Nas curvas as palavras para proferir são cuidado, perigo, estou com medo, estou assustado, o que eu preciso fazer? Mas aí os últimos versículos desse salmo dizem assim: olha, na sua aflição, os que passaram perseguição, os que passaram por aflição, a Bíblia diz, estes clamarem ao Senhor, e Ele os salvou da tribulação na qual eles se encontravam. E Ele os tirou das trevas e da sombra mortal e quebrou as correntes. Olha qual era o motivo pelo qual Davi, durante essa curva tão perigosa, ele começou estreando essas palavras, dizendo: dê graças ao Senhor, porque Ele é bom. Porque eu acredito que Ele vai me levar ao destino. Eu acredito que Ele vai me fazer chegar onde Ele prometeu. Por isso eu entendo que o que eu estou passando agora é um processo necessário para a minha vida. E nessa caverna, nesse lugar de tribulação, de medo, Davi escreveu outro salmo que vai ser nessa noite o centro da nossa meditação. Abre aí no Salmo 142. Ele estava, repito, no lugar escondido, no lugar fugindo, e aí ele começou a escrever essas palavras tremendas. Vamos ler todos eles hoje? Esse Salmo 142. Em alta voz, eu clamo ao Senhor. Elevo a minha voz ao Senhor, suplicando misericórdia. Derramo diante dele o meu lamento. A ele eu apresento a minha angústia.
Quando o meu espírito desanima, és tu que concede o caminho que devo seguir. Na vereda por onde ando, esconderam uma armadilha contra mim. Olha para a minha direita e vê. Ninguém se preocupa comigo. Eu não tenho abrigo seguro. Ninguém se importa com a minha vida. Clamo a ti, Senhor, e digo: tu és o meu refúgio, és tudo o que eu tenho na terra dos viventes. Dá atenção ao meu clamor, pois estou muito abatido. Livre-me daqueles que me perseguem, pois eles são mais fortes do que eu. Liberta-me da prisão e renderei graças ao teu nome. Então os justos se reunirão à minha volta, por causa da tua bondade para comigo. Te convido nesse momento a fechar os teus olhos e abrir o teu coração e começar agora a falar com Jesus e dizer: Senhor Deus, eu estou aqui nessa série de mensagens porque eu preciso que a tua palavra seja revelada ao meu coração. Nessa noite, Pai, de uma forma maravilhosa, poderosa e sobrenatural, fala a minha alma, para que eu saia deste lugar, Pai, com uma nova visão, para que eu saia deste lugar, Pai, com uma nova alegria, para que eu saia deste lugar, Pai, com os pés firmados na rocha, sabendo que eu tenho um Deus que se importa comigo, sabendo, Pai, que eu tenho um destino ao qual o Senhor me dá a segurança que eu chegarei, mas que para até Ele chegar, eu necessito passar por algumas curvas, que nessas curvas eu tenho o cuidado necessário, que nessas curvas eu, Pai, entenda que são necessárias para que eu possa alcançar tudo aquilo que o Senhor Deus tem para a minha vida. Fala comigo, Jesus. Fala com a tua igreja. Ouça o meu clamor em nome de Jesus. Amém. Primeira coisa que eu quero te dizer nessa noite é creia. Creia que Deus sempre vai ouvir o teu clamor. Deus sempre escuta um pedido de socorro. E assim que começou esse salmo de número 142. Um pedido de socorro para o Senhor. As promessas de Deus são suficientes para tudo o que tivermos que enfrentar. Entenda isso nessa noite. O que Deus te prometeu é um destino. O que Deus te prometeu é uma realidade maravilhosa. E isso deveria trazer segurança ao teu coração. Para dizer: eu tenho promessas e essas promessas vão se realizar. E não importa o que aconteça no meu caminho, não importa qual é o processo para eu chegar lá, eu acredito, eu confio no Deus que fez a promessa. Do mais fraco ao mais forte, todos nós iremos e passamos por momentos de luta. Do mais fraco ao mais forte, todos nós passamos por momentos difíceis. Até os homens de ferro enfrentam ferrugem. Todos nós. Havia um cara na mitologia grega que era um cara muito forte, era quase invencível. O nome dele era Aquiles. Mas ele tinha um ponto fraco. Era pequeno, talvez insignificante. Alguém lembra qual era o ponto fraco dele? O calcanhar. Olha que coisa boba, o calcanhar. Mas era um ponto tão pequeno, mas aquele lugar era tão fraco que tornava aquele homem igual a todos os outros. Ele poderia ser vencido, ele poderia ser derrubado, ele poderia ser derrotado. Até uma grande coluna do reino de Deus, o apóstolo Paulo,
que era bem mais forte do que aqueles, porque ele mesmo dizia: eu posso tudo naquele que me fortalece, eu posso cada coisa em Cristo Jesus. Um dia ele falou: olha, eu tenho um espinho na carne, eu tenho algo que me deixa com os pés no chão, que me deixa entender que eu sou humano, que me deixa entender que tem algo que eu tenho que ver. Opa, para que tem limite, para que não posso fazer o que eu queria. Ataques de tristeza, ataques de angústia, ataques de depressão, ataques de mau humor, eles ocorrem com quase todos nós. Vamos tirar o quase? Com todos nós. E nós temos que entender o que fazer nas horas da pressão. É isso que nós vamos entender nessa noite. Como nos portar nas horas da pressão, porque a pressão contra a nossa vida é uma curva muito perigosa. Quando nós somos pressionados, como mesmo o apóstolo Paulo dizia, lembra? De todos os lados somos pressionados. Não é de um só, não. Tem dias que tudo acontece com a gente. E sabe qual é o problema? Que não é um dia. Que se fosse um dia, você fala: logo vou dormir que vai passar. Não importa, é 10 da manhã, mas já vou dormir. Boa noite para todo mundo. A gente encontra amanhã. Esse dia é o dia mau. Mas infelizmente o dia mau às vezes é uns dias. Eu não sei quanto tempo. Mas aquilo que eu sei é que Deus tem um destino maravilhoso para cada um de nós. Sabe, na hora da pressão, Davi, ele fugiu dos problemas. Na hora da pressão, Davi, ele correu do Saul da vida dele. Ele teve uma fuga. Mas nós vemos que a fuga não resolveu muitas coisas. Aliás, na fuga de Davi, muita gente correu atrás dele. E sabe quem correu atrás dele? Todo que estava igual a ele. Todos cheios de problemas, todos amargurados, todo com medo, todo mundo. Porque muitas vezes nós atraímos aqueles que são igual a nós. Se nós murmurarmos, nós atraímos murmuradores. Se nós reclamamos, nós atraímos reclamadores. Se nós estamos sempre doentes, nós atraímos gente doente. Por isso Deus nos pede nessa noite uma mudança de atitude e mentalidade diante das pressões da vida, diante dos momentos difíceis que nós estamos enfrentando. Ninguém gosta de passar por isso, mas é uma realidade que nós precisamos entender, aceitar e superar. Adulão não foi o destino de Davi. Ele teve que passar por aquilo, mas ele saiu. Você tem que entender isso nessa noite. Você vai sair da curva. Você vai sair da crise, você vai sair da pressão, você vai sair da dificuldade, você vai sair da depressão, você vai sair da tristeza, você vai sair do medo, mas você tem que aprender como fazer isso. Porque muita gente morre na curva, muita gente morre nas curvas, não é pouca não. Por isso nessa noite Deus quer trazer a você esperança. Por isso nessa noite Deus quer trazer a você uma visão nova das promessas de Deus. Vamos examinar nessa noite de perto o desânimo de Davi, a sua crise pessoal, e vamos entender o que nós podemos extrair dele. Primeiro, quando eu me sinto pressionado da vida como Davi, o que acontece comigo? Para você nessa noite talvez se identificar mais. Puxa, a vida é assim mesmo que a minha vida é. Eu me sinto igualzinho Davi se sentia. O versículo 3, a parte A, diz assim: quando o meu espírito, o que diz aí? Desanima. As pressões da vida nos fazem desanimar. O que é desanimar? Nos tira o ânimo, nos tira a alegria de viver, nos tira aquela vontade de continuar. Aqui Davi começa a duvidar sobre a decisão de tomar decisões, dizendo: será que eu fiz certo? Será que eu estava andando certo? Será que a minha vida é uma vida que guardada por Deus? Será que Deus se importa comigo? Quase não vale mais a pena viver. Isso que Davi pensava quando ele fugiu. O problema do desânimo
e que você começa a perder o senso de tomar decisões. Não vale mais a pena eu fazer isso, não vale mais a pena eu fazer aquilo, e você se sente desanimado para todas as coisas, das grandes decisões até as pequenas, você se sente desanimado em tomá-la. Davi, nesse momento, estava muito fraco, fisicamente, espiritualmente. Ele buscava um alívio. Como iremos ver daqui a pouquinho, ele buscava uma saída. Saul tinha matado uma aldeia inteira para tentar alcançar Davi. Ele se sentia totalmente desanimado. Versículo 4 diz que além de desanimado, nós sentimos como? Olha para a minha direita e vê, ninguém se preocupa comigo, não tenho abrigo seguro, ninguém se importa com a minha vida. Ele se sentia desanimado, ele se sentia desamparado, sem amparo. Olha, ele dizia, olha para a minha direita, eu não vejo ninguém. Sabe quem era esse Davi, para você ter uma ideia? Sabe, essas palavras cheias de desesperança. Um dia ele falou, olha, com ele na minha direita, eu nunca serei abalado. Quando Davi olhava para a direita antigamente, quem ele via? Deus. E hoje ele, na situação de desamparo, ele olhava para a direita dele e não via ninguém. O lugar que Deus tinha que estar, Davi não enxergava. O lugar que Deus tinha que estar presente, ele mesmo declarou, olha, eu olho para onde Deus, eu achava que ele estava, eu não consigo vê-lo. As curvas da vida, eles te desamparam. As curvas da vida, eles tiram a tua visão de Deus. Versículo 6 diz, olha, eu estou muito abatido. Elas te deprimem, te desanima, te desampara, te deprime. Olha quantos sentimentos que começam a fazer parte da nossa vida. Puxa vida, é um cristão. Aliás, não é um cristão não, é um homem segundo o coração de Deus. Mas ele agora estava deprimido, igual outros antes dele, igual Jonas, igual Moisés, igual grande homem de Deus, tiveram que passar por esse sentimento tão triste. Um cristão verdadeiro pode passar por depressão, mas lembra uma coisa, sempre ele vai sair. Se nós entendemos nessa noite que Deus deseja que nós entendamos que a curva é um processo, eu necessito sair da curva. Eu preciso entender que Deus tem um destino para mim, e não é a curva meu destino. Você hoje talvez se sinta como um filho de Deus abandonado, ou talvez nem se sinta filho de Deus. Talvez você está abatido, desanimado, mas eu quero te dizer em nome de Jesus, e oro para que essa seja uma verdade que desça no teu coração: Deus ama você. Eu gostaria que essa verdade nessa noite pudesse aquecer a tua alma. Deus se importa contigo. O Senhor está perto de você. Ele é Emmanuel, Deus conosco. Um Deus de perto e um Deus de longe. Nós cantamos domingo essa música, acho teologicamente muito errada ela. Nós cantamos Deus de perto e não Deus de longe. Não, Ele é Deus de perto, Deus é Deus de longe, Deus é Deus de baixo, Deus é Deus de cima. Deus é o Deus de tudo. O mesmo salmista disse um dia, olha, se eu subir no céu, tu estás lá. Se eu descer no mais fundo da terra, tu também estás lá. Em todo lugar, Deus está contigo. Mas as curvas da vida querem nos tirar essa segurança. As curvas da vida querem nos tirar essa certeza. Versículos 6 e 7 diz assim: Senhor, dá atenção ao meu clamor, porque eu estou muito abatido. Livra-me do que me perseguem, porque eles
são mais fortes do que eu. Liberta-me da pressão. Talvez muitas vezes, como Davi, você se sente derrotado. Ele dizia: olha, Senhor, aqueles inimigos são mais fortes do que eu. Ele se sentia preso, angustiado, fracamente derrotado. Sabe o que acontece muitas vezes quando nós estamos nisso? Nós colocamos os óculos do pessimismo. E Davi estava na caverna com os óculos escuros, não dá para enxergar nada. E Deus quer mudar a visão de Davi, como Deus quer mudar a tua vida. É necessário nessa noite você decidir tirar esses óculos escuros na noite que você está vivendo, para passar a viver algo de diferente. Dentro da caverna, com os óculos escuros, não é nada bom. Deus quer nos dar uma nova visão. Davi, ele ficou prisioneiro da sua própria perspectiva. O que ele conseguia enxergar? Olhava para a direita e Deus não estava lá. Olhava para o inimigo, ele via que o inimigo era mais forte. Essa era a visão de Davi. Mas não era para isso que Deus o tinha chamado. Davi o tinha chamado para ser um matador de gigante. Deus o tinha chamado para ser o rei de Israel. Deus o tinha consagrado para ser o maior de todos os tempos. Mas agora a visão de Davi estava curta, porque as curvas nos tiram a visão. Quando você está fazendo uma curva, você não consegue enxergar o que vai vir depois. Mas às vezes já pensou estar lá na última curva? Enxergar a praia de longe, o mar? Que legal, não é? Mas às vezes na curva nós não conseguimos ver isso. É tudo difícil. Mas como posso mudar nessa noite a minha perspectiva? O que vou aprender nessa noite com Davi? Como ele fez clamar as palavras que ele clamou lá no versículo que nós lemos no começo: deem graças ao Senhor. Como fazer isso nas curvas? Como fazer isso na caverna? Como fazer isso quando eu olho para a direita e não vejo quem que está na direita? Versículo 1: em alta voz clamo ao Senhor. Em alta voz clamo ao Senhor. Quer sair da tua pressão nessa noite? Começa a verbalizar os teus problemas para Deus. Começa a abrir a tua boca nessa noite, abrir mesmo a tua boca e falar: Senhor, olha para mim. Igual aquele cego que gritava, igual aquele cego que clamava: Senhor, olha para a minha vida, porque eu preciso da tua misericórdia. Muitas vezes nós passamos dificuldades e guardamos tudo dentro de nós e não falamos nada. Deus nessa noite quer escutar o grito do teu coração. Por isso agora mesmo abre a tua boca e diz: Senhor, olha para mim, porque eu preciso sair dessa curva. Davi dizia: olha, eu clamo em alta voz. Senhor, versículos 5 e 6, dá atenção ao meu clamor. Davi disse abertamente para Deus: olha, meu pai, eu não estou bem. Eu estou precisando do teu olhar, do teu carinho. Eu estou precisando mais de ti, Senhor. Abre a boca. Do contrário, o desânimo vai derrotar e vai acabar com os melhores dias da tua vida. Quantas pessoas estão deixando de viver coisas extraordinárias porque estão aceitando desânimos, caladinhos, chorando, se fazendo de coitado. Você não é coitado, você é filho do rei. Abre a tua boca e diz: Senhor, tira de mim em nome de Jesus o que não é teu. Se você se calar e se esconder, a pressão vai fazer explodir você. Que ninguém aguenta. Ninguém aguenta. Se você não abrir a tua boca para clamar ao Senhor, a pressão vai acabar contigo. Como sair e não explodir na hora da pressão? Versículo 3: quando o meu espírito desanima, és tu que conhece o caminho que eu devo seguir.
Olha, ele olhava para a direita, mas ele não via ninguém. Mas ele disse: Deus, deixa eu parar de bobagem. Quando eu estou desanimado, eu reconheço que Tu conheces o caminho que eu devo seguir. Reconheça nessa noite a presença de Deus na tua vida. Porque talvez na curva você não enxerga, mas Deus enxerga além. Deus vê muito além do que você vê. E se Ele está contigo, meu amado, você está garantido. Você está feito se a presença de Deus está dentro da tua vida. Antes de você buscar a Deus, Ele está te buscando. Entenda isso, Deus nunca te abandona, mesmo se você não vê, mesmo se você não sente Ele. Creia que a presença de Deus está contigo. Deus sabe, e sua onisciência é um consolo para a nossa vida. Você não enxerga além da curva, mas Ele sabe que há um destino maravilhoso para você alcançar. Você não enxerga além da curva, mas Ele sabe que há um lugar lindo preparado para a tua vida. Por que tentar esconder? Porque a curva tenta fazer isso. Não tem nada de bom, mentira. O destino não é adulão. O destino não é o deserto, o destino não é o cansaço, o destino não é a depressão, o destino não é a tristeza, o destino não é o choro, o destino é a vida abundante que Deus tem para mim e para você. Versículo 5. Eu clamo a Ti e digo: Tu és o meu refúgio e tudo o que eu tenho na terra dos viventes. Para você sair e não explodir na hora da pressão, descubra a provisão de Deus. Olha o que Davi disse: olha, não é, olha, Tu és para mim tudo que eu tenho lá no céu. Não, Tu és tudo que eu tenho aonde? Aqui, na terra dos viventes. Não, eu não tenho um Deus no céu, eu tenho um Deus aqui, perto de mim. E Ele provê para a minha vida. A Bíblia, Ele é a provisão, Ele é a palavra de Deus, sempre presente para você. É aquela que te dá um escape, aquela que te dá um alívio, aquela que te dá orientação, aquela que te dá a luz. E Davi disse isso abertamente. Davi sabia que Deus estava com ele em todo e qualquer momento. Como sair debaixo da pressão? Olha o que a Bíblia diz no versículo 7. Então, o justo, liberta-me, Senhor, da prisão, e eu renderei graças ao Teu nome. Então os justos se reunirão à minha volta por causa da Tua bondade para comigo. Você quer se livrar dos seus problemas? Aí a Bíblia diz: começa a render graças ao nome do Senhor. Começa a abrir a tua boca para louvar a Deus. A Bíblia diz: olha, Senhor, eu terei prazer e eu renderei graças ao Teu nome. Senhor, eu te louvarei, eu te exaltarei. Solta a tua boca nesta noite e diga: Senhor, eu acredito, Senhor, eu declaro que o Senhor tem para mim um destino maravilhoso. Senhor, eu te dou graças por isso. Senhor, eu te sou grato por isso. Senhor, eu te louvo por isso, porque não é para a curva que eu nasci. A curva faz parte do processo, mas eu nasci para o destino, eu nasci para o propósito. Louve a Deus com a tua boca, louve a Deus com a tua mente, louve Deus com a tua alma, louve Deus com o teu coração. Tudo que tem fôlego, louve o Senhor. Oh. Versículo 7, a parte B. Então os justos se reunirão à minha volta por causa da Tua bondade para comigo. Quem que estava rodeando Davi quando ele escreveu esse salmo? Lembra? Amargurados, endividados,
problemáticos. Mas ele agora estava fazendo o quê? Estava entregando a vida dele para Deus. Tudo que nós lemos não é outra coisa de entregar a vida dele para Deus. Ele diz, olha, quando eu entrego a minha vida a Deus, quem vai se reunir perto de mim? Quem vai se juntar a mim? Os justos. Todo que espera o Senhor, todos os que são abençoados por Deus, vai circundar a minha vida. O ambiente muda quando eu entrego a minha vida para Deus. Davi, ele estava quase caindo na cilada do diabo. Dizendo, olha, eu olho para a minha direita e eu não vejo ninguém. Mas quando ele falou, não, Senhor, não é verdade. Os meus olhos não estiveram na curva, mas o Senhor está aqui. Quando ele se entregou para Jesus, ele começou a mudar o ambiente profeticamente. Ele ainda estava em Adulão. Ele ainda estava na caverna, ele ainda estava foragido, mas ele disse, olha, eu entregando a minha vida a ti, eu vou mudar o ambiente da minha vida, eu vou mudar a minha situação, não mais pessoas cheias de problemas que me sugam, mas justos, salvos que vão junto comigo louvar o teu nome. Eu vou viver uma vida diferente, eu vou viver um ambiente diferente. Quando ele se rendeu a Deus, ele passou a viver uma vida livre. Olha o que ele diz. Nós lemos no começo. Ele os tirou das trevas. Ele os tirou da sombra mortal. Ele quebrou as correntes que os prendiam. Que eles deem graças ao Senhor por seu amor leal e por suas maravilhas em favor dos homens. É isso que Deus quer fazer. Profeticamente, Ele quer que você possa enxergar já o outro ambiente. Deus deseja revelar algo de tremendo ao teu coração nessa noite. Talvez você não consiga enxergar além da curva, mas Ele quer trazer uma visão nova. Ele quer tirar os óculos escuros da caverna e quer clarear ao teu redor. Ele quer que você possa entender que Ele tem um destino maravilhoso. Mas as curvas fazem parte. Você não pode dizer, eu não vou mais viajar porque tem curvas. Porque você vai perder muita coisa linda. Muita coisa linda está depois da curva. Muita coisa linda está depois da dor. Muita coisa linda está depois do choro. Por isso diga, Senhor, eu creio que não é para o choro que o Senhor me fez, mas é para a coisa linda. Eu creio que não é para a curva, para o deserto que o Senhor me fez, mas para a coisa linda. Deus, nessa noite, que te mostrar que as consequências de uma vida deprimida, triste, de frustração, não te levam a viver nada de bom. Isso pode querer te atingir e ter momentos que fazem parte da tua vida, mas hoje é dia de você dizer, Senhor, eu acredito que o Senhor vai e já me levou além de Adulão. Senhor, eu creio que Tu tens para mim um trono. Eu sei que as Tuas promessas já se cumpriram na minha vida. Não vão se cumprir, já se cumpriram. Olha que coisa tremenda. O Salmo 107, que nós lemos lá no começo. Os justos veem tudo isso e se alegram. Mas os perversos se calam. Reflita nisso, ó sábios, e consideram a bondade do Senhor. Qual é a sua resposta nessa noite para Deus? Essa tem sido a pergunta feita em todas as sessões das quinta-feira. Todas as palavras têm acabado assim. Qual é a resposta de você diante da palavra de Deus? Porque Davi poderia chorar em Adulão e morrer em Adulão, mas ele preferiu acreditar e viver as promessas de Deus.
Feche os seus olhos nesta noite e fala com Deus. A primeira coisa que nós aprendemos é que é necessário verbalizar a nossa situação. É necessário nessa noite derramar o nosso coração para Deus. É com voz bem alta gritar por misericórdia. Com voz bem alta, diz: Senhor, eu preciso nessa noite de algo de especial. Senhor, eu preciso nessa noite do Teu toque. Eu preciso nessa noite do Teu poder. Eu preciso nessa noite da Tua misericórdia. Eu quero tirar nessa noite os óculos escuros e olhar claramente que Tu tens um destino para mim. Você não veio nessa noite assistir um culto. Você veio nessa noite ser vivificado pelo Espírito Santo. Você veio nessa noite para ter vida nova, para ser revitalizado. Este é o nosso tema. Deus deseja revitalizar você. Deus nessa noite deseja te fortalecer. Deus deseja nessa noite trazer esperança, trazer alegria, trazer vida, trazer ânimo, destruir tudo aquilo que não pertence ao Senhor e fazer uma obra extraordinária e sobrenatural na tua vida. Você precisa nessa noite acreditar que Ele está contigo, porque a presença de Deus muda toda e qualquer circunstância. A presença de Deus muda todo e qualquer contexto no qual você esteja vivendo. Hoje e agora é contigo, meu irmão. É contigo, minha irmã. Esse é o momento de você abrir a tua boca e clamar a Ele. Esse é o momento de você deixar a tristeza de lado. É o momento de você deixar as mentiras de lado e começar a profetizar sobre a tua vida. Diz: Senhor, eu declaro que o destino que eu tenho é algo maravilhoso. Oh, que eu não vi, ouvido não viu. Essas são as coisas que Deus preparou para mim. Eu creio, eu profetizo. A dor é um processo, a curva é um processo, mas Deus tem para mim um destino eterno, um destino maravilhoso. Te convido nesse momento a expressar a Deus a tua condição, a expressar para Deus a tua situação. Eu te convido nessa noite, te desafio a elevar a tua voz e clamar publicamente para Ele, igual aquele cego que precisou vencer obstáculos, vencer vergonha, vencer medo, vencer multidão, vencer discípulos que diziam cala-te. Ele entendeu que ele era a oportunidade dele, a oportunidade de ser tocado pelas mãos do Mestre, ser alcançado pelo coração de Jesus. Se você deseja nessa noite, abra a tua boca agora e clame a Ele publicamente. Faça agora uma oração pública, uma oração de agradecimento, de louvor e de estudo. Mas sai agora do anonimato, se coloca no muro para Ele te ver, para Ele ver a tua disposição, para Ele ver a tua fé, para Ele ver a tua coragem, para Ele ver a ousadia de acreditar, mesmo não enxergando. Mesmo na cura, você sabe que Deus tem algo para você.
Amém. Cura, Senhor. Amém. Amém. Aleluia. Obrigado, Senhor. Obrigado, Espírito Santo. Declare nessa noite, louve nessa noite, clame nessa noite, expresse para Deus a tua dor nessa noite. Que fez de poder desligar nessa noite, mas nessa tua glória, Senhor, nos liberta da opressão, nos liberta da dor, nos liberta da aflição, Pai. Queima o jugo em nome de Jesus. Oh, amém. Vitória em nome de Jesus. Estamos vitória. Eu te agradeço, a Deus, por todos nesses lugares, por cada ministério, por Deus, por cada ministério. Senhor, vem, Deus, por teu querer, Espírito Santo, Senhor Jesus, nesse lugar. Espírito Santo, Deus, eu quero abrir os nossos pastores em tuas mãos, ó Pai, da sua família, Senhor Jesus, todos eles em tuas mãos, Senhor, está na tua proteção, Senhor Jesus. Eu te agradeço, ó Deus, porque o Senhor é maravilhoso, Deus, eu tenho palavras para dizer todo o Senhor, obrigado por nos disponíveis de estar aqui, Senhor, te adorando, Senhor, te louvando, Espírito Santo de Deus. O Senhor é bom conosco, nos ajuda, Senhor, a estar firme contigo na cruz, ó Deus. Amém. Estar prostrado aos teus pés, Pai. Aleluia. Ajuda, Deus, nas curvas dessa estrada, Senhor Jesus, a clamar mais a Ti, a ir contra a Tua face, Senhor Jesus. Amém, Jesus Cristo. Santo, santo, teu nome, ó Deus. Muito obrigado, Senhor Jesus, por teu imenso amor pelos nossos filhos. Tu és lindo, Pelo Jesus. Deus que fez por nós na cruz, ó Deus. Nos ajude, Senhor, a buscar, ó Deus, pelo simples fato de amar o Senhor, Pai. Pelo simples fato, Senhor, de teu sacrifício fez por nós, ó Deus. Sem querer nada em troca, apenas o teu amor, Senhor. Muito obrigado, Senhor Jesus. Muito agradeço. Amém, Espírito Santo. Aleluia. Traz cura sobre a nossa vida, Pai, traz alegria, traz ânimo, traz segurança. Seguranças, Pai, que Deus não nos abandonou, não nos deixou, mas que está conosco em todo momento. Aleluia. Aleluia. Aleluia.
Melhor para nós encerrar esse culto. Obrigado, Jesus, Pai, pela palavra, Senhor. Obrigado, Senhor, porque o Senhor chega no momento certo, Pai, para cada um de nós, Jesus. Nos ajuda, Pai, a enxergar além. Nos cremos, Pai, o Senhor tem muito mais. Falamos, Pai, que precisamos de Ti, Senhor. Queremos Te sentir, Pai. Precisamos do Teu toque, Senhor. Queremos ouvir a Tua voz, Pai, que fala ao nosso coração, Jesus, Pai, que o Senhor está conosco, Pai, em todos os momentos, Pai. Nos ajuda a olhar além, Senhor. Sim, Senhor, nos ajuda a enxergar com os Teus olhos, Pai. Nós cremos, Pai, que o que há em nós é maior daquilo que há no mundo. Sim, Senhor, porque o Senhor habita dentro de nós, Pai. Sim, Senhor, em todas as batalhas, Pai, nós vencemos junto contigo, Senhor. Porque Tu tens o melhor, Pai, para nós, Pai. Traz um novo ânimo, Senhor, Pai, nessa noite para a Tua igreja, Senhor. Uma nova visão, Senhor, Pai. Abre os nossos olhos, Pai, os nossos olhos espirituais, Pai. Que possamos enxergar, Pai, as Tuas promessas, Pai, cumpridas, Pai, sobre as nossas vidas, Pai, sobre a vida dessa igreja, Pai. Muito obrigado, Pai, porque nós sabemos, Pai, que o Senhor quer o melhor para nós, Pai. Nos ajuda a ser luz, Pai, para essa cidade, Pai. Nos ajuda a ser sal, Pai, para esse povo, Pai. Que possa chegar em nós, Pai, o Senhor, Pai. Que possam ver em nós, Senhor, a Tua presença, Senhor. Eu te peço, Pai, para cada Pai membro dessa igreja, nesse momento, Pai, que está passando, Pai, momentos difíceis, Pai, de doença, Pai, de opressão, Senhor, Pai, de perturbação, Pai. Em nome de Jesus, Pai, nós proclamamos que esse tempo acabou, Senhor. Um novo tempo, Senhor, Pai, sobre a Tua igreja, Senhor. Abre, Senhor, abre a visão espiritual, Pai, de cada um de nós, Pai. Muito obrigado, Jesus. Te agradecemos no Teu nome. Amém. 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 Deus abençoe a sua vida, que você possa entender que o teu destino é um lugar muito lindo, que as curvas vão fazer parte da tua jornada, entender que tem que ser passadas de uma forma boa. Amém? Deus abençoe.